Olá, essa é a aula 2. Outro detalhe importante do serviço de vinho são as taças. A taça de cristal que a gente deveria usar para fazer a degustação. Tem que sempre ser taça de cristal? Não precisa ser de cristal, vírgula. Mas a taça de cristal, diferente da taça de vidro, vai fazer com que o seu vinho fique cada vez mais intenso, cada vez mais aroma. Existe até uma degustação que se faz de taça, não de vinho, chamada Tasting Glass, degustação de taça. Você coloca um vinho Chardonnay numa taça que foi desenhada para se beber o Chardonnay. E você faz a degustação, vê que esse Chardonnay é maravilhoso e você passa o vinho por uma taça de vidro normal, comum, que se encontra em vários lugares. Quando você vai beber esse vinho, parece que é outro completamente diferente. Se não fosse você mesmo, a gente que participa de passar o vinho de um para o outro, a gente ia imaginar que teriam servido um outro vinho. Então a taça de cristal é maravilhosa porque ela é microporosa ou até menor do que isso, vários buraquinhos pequenininhos. À medida que a gente faz assim com o vinho, fazendo ele oxigenar e passear aí pelo bojo da taça, amplia toda a superfície do vinho, fazendo com que ele vá ganhando mais aroma e girando na taça ele vai passando por esses micro buraquinhos que a gente não consegue ver, só em microscópio mesmo, e fazendo com que todas as moléculas de aroma do vinho vão aparecendo cada vez mais. Por isso que sempre é bom oxigenar o vinho antes de colocar o nariz e ainda antes de dar um pequeno gole. Falando em taça, estou com uma taça maravilhosa aqui do Dom Melchor, um Cabernet Sauvignon 100% da Casa Concha y Toro. E aqui eu tenho uma taça muito bonita de tamanho e de peso, inclusive. A taça não precisa ser muito pesada. Então, só para apresentar a taça, a gente tem essa parte aqui que a gente chama de base, ou o pé da taça. Depois essa parte aqui que se chama de haste. E essa parte onde a gente vai colocar o vinho aqui dentro, chamada de bojo. A gente encontra vários formatos de taça diferentes. Lembra da história do formato da garrafa de Bordeaux e da Borgonha? Nas taças a gente tem a mesma coisa. Esse é um formato de taça muito parecida com a garrafa de Bordeaux, bem reta, bem abertinha aqui. Então a gente poderia servir muito bem o Dom Melchor, que é um Cabernet Sauvignon, vai fazer com que esse bojo bem grande faça o vinho respirar muito. Um detalhe importante, quanto maior for o bojo, menos vinho a gente coloca. Então, existem taças que se a gente virar o conteúdo inteiro da garrafa no bojo, ainda falta vinho para encher até a boca. Então, quanto maior aqui, menos quantidade de vinho. No máximo, a gente deveria colocar abaixo da metade, nunca na metade da taça. Para quê? Para que essa ferramenta possa extrair do vinho toda a intensidade e mostrar que ele é realmente um vinho maravilhoso. Com a taça em mãos, então a gente deveria segurar a taça aqui pela base ou pelo pé, para que a gente possa passar essa taça para uma outra pessoa, para ela ter onde pegar. Ela vai pegar aqui na haste. Ou, quando a gente estiver segurando a taça, a gente pode segurar dessa forma, aqui pela haste. A haste foi criada para se colocar a mão nela aqui, para segurar. A gente deveria evitar de segurar a taça dessa forma, a temperatura da nossa mão vai aquecer a temperatura do vinho. Ou ainda assim, a taça vai ficar toda marcada com as nossas digitais e vai, às vezes, até atrapalhar um pouco a visualização da cor do vinho. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, manda no nosso fórum. Santé!